Olá, queridos, tudo bem? Meu nome, vocês já sabem, né? Guilherme, professor de História do Ensino Fundamental 2 do São João. E hoje nós vamos conversar nesse vídeo um pouco sobre o Egito, sua trajetória política, econômica e social, tudo bem? Vamos fazer um apanhado, né, bem objetivo dos anos de glória desse que foi um dos maiores impérios da humanidade. A nossa história começa aproximadamente no ano 5000 a.C. Tudo bem? Tá certo? Então, vamos lá. Queridos, um certo filósofo comentou em um dado trabalho lá por volta do século IV antes de Cristo, um filósofo, um pensador, um historiador chamado Heródoto pensa e escreve a seguinte frase: o Egito é uma dádiva do Nilo. Como a gente pode entender essa frase? Na medida em que esse rio que corta o Egito de norte a sul, que está representado aqui nesse mapa, pela cor vermelha, de fato contribuiu para a criação, para o crescimento dessa sociedade. Mediante as suas cheias, os egípcios poderiam plantar, poderiam ter alimento, poderiam produzir o papiro, né? Planta que deu o nome ao papel muito utilizado pelos egípcios nas suas transações políticas, ou seja, de fato, o presente que o Nilo deu para a civilização humana foi o Egito, que começou essa sociedade a se organizar mediante uma estrutura autônoma política chamada nomos. Nomos, eu posso dizer em miúdos que seria como se fossem tribos. Essas tribos tinham um líder cujo título era esse, nomarca. Tudo bem? Esse líder tinha influência política, econômica, religiosa sobre essa tribo, ok? Mas num dado momento da história do Egito, esses nomes decidiram se unificar, acharam que ficariam mais fortes se convergissem em ideias, em propósitos, e assim, queridos, pela união dos nomos, nasce, mediante estudos históricos, a diferença e as esferas políticas do Alto Egito e Baixo Egito. Onde está localizado o Alto Egito, professor? O Alto Egito ao sul do Nilo e o Baixo Egito ao norte do Rio Nilo. Tudo bem? Beleza, tranquilo. Esse período é conhecido pelos historiadores do Egito de período pré-dinástico. Por quê? Porque nesse dado momento ainda não existia a figura do faraó, queridos. É mais ou menos por volta do século 11, 10, 9, que o Egito passa a ser governado por faraós. E a partir desse momento começa o período dinástico, tudo bem? Que é dividido da seguinte maneira: ao Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Tudo bem? Temos que levar em consideração que a constituição política egípcia, a partir dos faraós, era regida pelo império, pela dominação, né? Pelo poder, pela agregação de territórios. Tudo bem? O Antigo Império, marcado pela expansão do Egito e crescimento econômico. É sabido, queridos, que os egípcios retiravam seus recursos do Nilo, a partir das cheias do Nilo, mediante canais criados artesanalmente, canalizavam a água, claro, e levavam para as plantações próximas da margem do Rio Nilo. Tudo bem? Além disso, nesse período, o Antigo Império foi criado, né, aquelas pirâmides do Vale de Gizé, bem conhecidas. Quais são? Quéops, Quefren e Miquerinos, nomes de 3 faraós do Egito, ok? Quéops, Quefren e Miquerinos. Quéops, o mais velho.
Quefren do meio e Miquerinos, o mais novo. Tudo bem? Leva em consideração essa ordem do ponto de vista do tamanho das pirâmides. Kelps, a maior pirâmide. Quefren, a mediana. E Miquerinos, a menorzinha. Tranquilo? Lá no Vale do Gizé. Médio Império. Os faraós, eles, num dado momento, ficaram sem poder. Mas no Médio Império, eles evidenciam e se mostram mais fortes, ganham apoio de outras classes sociais. E mais do que isso, mediante esse apoio, um faraó chamado Amoses expulsa invasores, um povo chamado Ixos. Essa invasão foi primordial para a sedimentação do poder faraônico. A partir desse momento, o faraó é considerado uma divindade viva. Tudo bem? Tá certo? E o Novo Império? No Novo Império, uma marca desse período histórico é o monoteísmo. Como assim? Um certo faraó chamado Amenófis IV decide acabar com o politeísmo egípcio e convoca a evocação e a defesa de somente um Deus, o Deus do Sol, o Deus Amon-Ra. E o faraó era, melhor dizendo, seria a encarnação dessa divindade. Tudo bem? Além disso, também houve um vasto tempo de expansão desse império, por muito tempo, gente. A partir do faraó Tutmés, o Egito passa a adquirir outros territórios da sua periferia, passa a adquirir o território da Núbia, passa a adquirir o território da Síria, da Palestina, numa expansão territorial muito significante. Tudo bem? Tranquilo? Estão comigo? Do ponto de vista político, esses são né, os principais pontos, né, de relevância para a gente entender um pouquinho dessa sociedade milenar. Tranquilo? E do ponto de vista econômico, queridos, agricultura e pecuária. Essas eram as principais atividades dos egípcios. E essas atividades elas eram sustentadas pelos recursos das águas do Nilo. Tudo bem? Beleza? Tanto a agricultura como a pecuária. O que se plantava, professor? A cevada, por exemplo, o trigo. Né? Roma, melhor dizendo, Júlio César, ele dizia que era necessário cuidar bem do Egito. Nessa época, o Egito já sob a tutela, já sob a imposição romana, porque o pão de Roma depende do trigo egípcio. Olha a importância desse produto, né? Influenciando até outras sociedades, como os romanos, né? Tendo raiz lá no Egito. Okay? O artesanato também, uma outra contribuição, uma outra prática cultural e, por consequência, econômica dessa sociedade. E mais do que isso, também os papiros. Papiro é uma planta que dava na margem do rio Nilo. E essa planta, a partir de trabalhos manuais, né, a partir de certos cuidados, né, a partir de muita química, essa planta ela fornecia matéria-prima para a confecção dos papiros mesmo, do papel, onde os escribas, essa classe social que nós vamos falar, colocavam uma linguagem específica, atendendo a medidas do faraó, como, por exemplo, tratados, como, por exemplo, decretos, tudo bem? Tratados religiosos também, enfim. Então, esses assuntos, né, essas práticas, como está colocado aqui nesse PowerPoint, representado pelas imagens, né, pinturas genuínas egípcias, mostram o cotidiano, o que os egípcios faziam do ponto de vista econômico na sociedade, nessa sociedade. Ok? Tranquilo? De boa? Posso avançar? Beleza. Tá bom, professor. Falamos da política, falamos da economia e agora sociedade. Queridos, é importante a gente levar em consideração que a história do Egito, ela é apresentada a partir da forma como a sociedade egípcia era dividida.
Sim, era uma sociedade estratificada, hierarquizada, uma sociedade de difícil locomoção, difícil ascensão social. Quem nascia numa classe social, geralmente iria morrer nessa classe social. Tudo bem? A principal era a dos faraós e das suas esposas, faranes, né? Eles eram encarnações de Deus, deuses vivos, né? Eram encarnações, era um Deus vivo. Então, claro que ele tinha um certo poder e muito privilégio. Depois os sacerdotes, depois soldados, escribas. Os escribas também eram muito importantes, né? Somente eles que tinham como função escrever nessa sociedade, né? Passar o conhecimento, e mais do que isso, né? Eles tinham um preparo muito grande, eram treinados desde os 5 anos de idade para cumprirem com as obrigações da escrita e, por consequência, da contagem de história, né? Para as sociedades que viriam, né? No futuro. Tudo bem? Tá certo? E lá embaixo, os camponeses e os escravos, esses eram os braços e as pernas do Egito, porque faziam o trabalho, né, faziam um trabalho físico, né? Eles que pegavam as pedras, eles construíam os templos, eram eles que ficavam responsáveis pelo trabalho motor e físico. Quem levantou o Egito foram escravos, tudo bem? Grande parte desses escravos sendo escravos judeus, ok? Só para vocês terem uma ideia, por muito tempo, os judeus eles foram escravos dos egípcios, tá? E um ilustre judeu, bastante conhecido, chamado Moisés, né, causa uma revolução, né? Descobre seu passado judaico e, mediante uma revelação, coloca um objetivo em mente: libertar seu povo, libertar o povo que estava sendo, né, subjugado, libertar os judeus que, nesse momento, eram escravos do faraó egípcio Ramsés, irmão de Moisés. Moisés era filho do faraó, né, mas a partir de uma revelação ele descobre seu antepassado, seu passado judaico, né, e a partir daí luta pelo povo judeu, tá certo? Lembrou das construções feitas por escravos e camponeses. Tudo bem? Lá no Egito. De boa? Tranquilo? Então, queridos, com toda a segurança eu falo para vocês que o esforço físico era de fato feito pelas classes inferiores, né? As classes que eram maior em número, né? E menor em privilégios, tá certo? Tudo bem? Esse apanhado bem claro me leva a concluir da seguinte maneira: a figura do faraó. Queridos, tanto esse político, né, esse membro que também era religioso, como a sua esposa, né, ou mesmo a Farane, né, que governava sozinha, eram tidos, em dadas situações, eram tidos como divindades encarnadas, ou filhos de tal divindade, ou a própria divindade. Isso era recorrente na cultura egípcia, diferente por exemplo, da concepção religiosa dos romanos, dos gregos, né? Eles acreditavam que o imperador era uma divindade. O Basileu, para os gregos, o imperator em Roma, era de fato uma divindade, só depois que morriam, tá certo? Durante a vida deles, não eram considerados divindades, né? Só quando morriam, aí sim, diferente dos egípcios, diferente dessa concepção local, que acreditava que os faraós eram figuras, eram divindades encarnadas presentes na sociedade. Tudo bem? Tranquilo? Queridos, termino aqui. E no próximo vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre as questões culturais dessa sociedade milenar. Quais foram as contribuições dos egípcios no campo da religião, no campo da pintura, no campo da arte, né? No campo da medicina, da matemática, da astronomia? Tudo isso nós vamos falar. Tudo bem? Então, até a próxima.